Muito bem, vamos ministrar a palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 46. Vamos ler do 1 ao 11. Eu vou fazer a leitura na tradução NVI, que é diferente do que a igreja costuma ler. Mas, às vezes, eu fico lendo as traduções dos textos e, às vezes, eu acho uma coisa boa numa tradução assim diferente, fico mais sensibilizada e falo, vou ler aqui. Como eu tenho Bíblia de quase todas as traduções, me dou o direito de escolher. Mas você vai ler na sua mesmo, eu vou ler devagar, para você entender também na tradução revista, atualizada, né? Que é a Bíblia que nós mais usamos. 46, verso 1. Bel se inclina, Nebo se abaixa, os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Juntos, eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escuta-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei, eu os susterei, eu os salvarei. Com quem vocês me compararão? Ou a quem me considerarão igual? Com quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança, contratam um ourives para transformá-lo num deus, inclinam-se e o adoram. Erguem-no ao ombro e o carregam, põem-no de pé em seu local, e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde, é incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembrem-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Amém, amados? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, aqui está a congregação reunida para ouvir a pregação da palavra. É a tua palavra que nos sustenta, que nos orienta, que nos estimula, que acrescenta a nossa fé, que nos limpa, que nos santifica, que nos ergue, que nos ensina. É a tua palavra que nos lava. Ó Deus querido, neste momento tão precioso, no fim deste dia, nós queremos pedir a tua guarda para a nossa mente, para o nosso espírito e alma. Cerca-nos, ó Deus, e que a tua palavra venha cair dentro de nós para frutificar a tempo certo. Que ela seja como a chuva e como a neve que vem e cumpre o propósito na terra. Ó Deus, que ela também venha cumprir o seu propósito nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. E a igreja diga? Amém. Muito bem. Então, neste capítulo 46 do livro do profeta Isaías, ele está alertando a nação a respeito do perigo da idolatria. Porque foi a idolatria que levou a nação de Judá e depois a nação de Israel para o cativeiro. E eles foram. Então, Israel foi primeiro, Judá foi depois, e todos foram cativos em países distintos, e Israel nunca mais voltou para a terra de Israel, para a Palestina, e Judá, a nação de Judá, voltou depois de anos
depois de 70 anos, né, de cativeiro na Babilônia. Retornou para a sua terra. Mas todas elas, as duas nações, né, os dois reinos, foram cativos por causa de um motivo, de desobediência a Deus e da prática da idolatria. Então, o profeta está dizendo aqui sobre os ídolos. E ele diz no verso 1, Bel se inclina, Nebo se abaixa. Do que ele está falando? Ele está falando de dois ídolos adorados pelos babilônios. Então, Bel era um deus babilônico, relativo a Baal, né? Tinha a mesma formação. E Nebo era um deus sírio-fenício, assírio, e também adorado pelos babilônios. Então, eu encontrei, vocês já sabem disso, muitos de vocês, que os servos de Deus que foram levados para o cativeiro, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, quando chegaram lá, eles que eram da família nobre, né, que foram levados para o cativeiro babilônico, quando chegaram lá, que foram colocados para serem cuidados, para serem formados sábios do reino de Nabucodonosor, do reino da Babilônia, tiveram seus nomes trocados. Então, nos nomes deles, foram colocados uma parte, pelo menos, do nome da divindade da Babilônia. Eu queria pôr isso no quadro, por favor, ali no... Isso. Daniel, que tinha como tradução do seu nome, Deus é meu juiz, foi chamar Beltesazar, que quer dizer, Bel, proteja a sua vida. Então, você encontra Bel bem no nome, bem no começo do nome de Daniel, que teve o seu nome mudado. O segundo moço, Ananias, o seu nome queria dizer, o Senhor demonstra graça. Ele passou a chamar-se Sadraque, que entra também dentro da formação do nome, no original, as 3 sílabas do deus Aku, deus da lua. Então, o nome está formado com o nome de um deus. O terceiro moço era Misael, que tem a tradução do seu nome, o significado, quem é o que Deus é? O Misael, lá da Palestina, do povo de Israel, chegou lá na Babilônia, mudaram o nome dele e puseram o nome de Mesaque. Outra vez a pergunta, e quem é o que Aku é? O Deus da Babilônia. Então, o nome dele mudou de sentido. E o último, Azarias, né, que eram os 4 rapazes, aquele a quem o Senhor ajuda, era o que o nome Azarias queria dizer. E teve o seu nome trocado para Abdenego. Está ali o embutido nome do Deus da Babilônia, o Nebo, que Isaías está profetizando contra. Por isso que, quando eles chegaram lá, eles ficaram muito revoltados pela troca dos nomes, com certeza, porque os nomes deles engrandeciam o Deus Jeová e passaram a ter nomes que engrandeciam as divindades da Babilônia, dos caldeus. E eles, nessa revolta, está bem, então nós não vamos comer do manjar do rei. E foi aí que aconteceu aquele fato deles se separarem para não se contaminarem, uma vez que já tinha o nome mudado. Disse, o nome você pode mudar, mas meu interior vocês não mudam. Eu não vou comer do manjar do rei. E aí eles se santificaram e se guardaram para Deus. Mas essa era a influência muito grande da idolatria. E o povo de Israel era um povo muito idólatra. Então, o Deus deles, ele dizia assim, era um Deus carregado no lombo dos animais. Um Deus que os animais carregavam e que não podiam livrar ninguém dos seus problemas. Um Deus que, quando eles iam para o cativeiro, ia junto. Um Deus que, quando a carga afundava, que eles estavam na carga dos jumentos, afundava junto. Era um Deus que não podiam fazer nada por eles. E na nossa vida e na vida de muitos que estão aqui, os seus deuses do passado eram exatamente assim. Os seus deuses antigos não podiam fazer nada por você, certo ou errado? O que você trouxe da idolatria que você praticou? O que o Deus que você praticou deu para você? O Deus que você adorou? Muitas vezes, quando a gente anda pelas ruas, a gente encontra umas faixas agradecendo um Deus pelas graças recebidas, não é? Graças ao fulano de tal, por causa disso que apareceu meu cachorro. Graças ao fulano de tal, pela graça recebida. E vão lá no templo, maior templo mariano do mundo, para adorar uma deusa adorada no Brasil. Mas o que foi que esse paganismo, o que foi que essa idolatria deu para você? Procura puxar na memória.
Eu também vivi na idolatria, paguei um monte de promessa. Nesse templo que tem lá na Aparecida do Norte, eu entrei ele de fora a fora, ajoelhada, para pagar uma promessa. Porque eu tive meningite. Nos meus 10 anos, fui desenganada pela medicina. Mas quando meu pai clamou, Deus vivo e verdadeiro, Deus decidiu me dar vida. Mas na minha ignorância, eu tive que pagar um monte de promessa que fizeram. Mas hoje eu sei que quem me levantou lá no Instituto Emílio Ribas foi o Deus Todo-Poderoso, que tinha um propósito na minha vida. Então ela não pode fazer nada pela minha vida. E os demônios que você andou atrás, os orixás, o jogo de búzios, a leitura das cartas, a prática da macumba, o frequentar um centro, o estar atrás de uma benzedeira, o que foi que eles acrescentaram na sua vida? Nada, porque você precisou da revelação do Todo-Poderoso para encontrar-se com o Deus verdadeiro. Era disso que Isaías estava falando. Os ídolos são um engano. E o profeta, o grande sábio, o grande rei Davi, também escreveu sobre isso no Salmo 115. Ele diz assim no Salmo 115, verso 4 a 9. Os ídolos deles, do povo pagão, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Eles têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. E aí vem a palavra dele: confia no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Então, eles não podem fazer nada. Por mais que as pessoas os procurem. Muitas vezes as graças são alcançadas e aí vem um ponto de interrogação. Por que eles conseguem? Como que um Deus surdo, mudo, que não pode ter atitude, que muitas vezes você entrou num templo como eu e se ajoelhou na frente e passou a mão no pé daquela estátua e beijou. Quantas vezes você foi atrás deles numa procissão? Quantas vezes você comprou uma medalha para pendurar no pescoço, um quadro para pôr no quarto, na sala, ou acender uma vela? Quantas vezes você fez isso? Mas a Bíblia diz que eles não podiam fazer nada por você. E como é que então eles alcançam coisas? Eles alcançam coisas porque Deus é misericordioso. E ouve o clamor e a fé do coração, porque um Deus mudo, surdo, duro, de pau, de pedra, de ouro, de louça, de porcelana, de metal, não pode fazer nada por ninguém. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que por trás deles existe o espírito do erro, os demônios que trabalham para enredar e segurar as pessoas na ignorância. Era disso que o profeta estava dizendo. Os deuses deles têm boca, mas não fala, mas o nosso Deus fala. O nosso Deus tem boca e fala. Eu quero perguntar para você, igreja, os irmãos da galeria, Deus tem falado com vocês? Oxe, menino, está fraco demais. Deus tem falado com vocês, irmãos? Amém. E aqui, o Deus tem falado com vocês? Arretado esse, gostei. Porque o nosso Deus fala todo dia. Ele não tapa a sua boca. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos, que as mãos do Senhor estão estendidas, que a boca do Senhor fala, porque o nosso Deus fala. E Ele fala de muitas maneiras e fala em todos os lugares. Deus falou com Adão, o primeiro homem criado. Deus falou com Noé. Face a face falou com Moisés. Deus falou com Abraão, com Davi, com Salomão, com os profetas maiores, com os profetas menores. Deus falou no Novo Testamento, com homens, com mulheres. Falou com João Batista, falou com o pai de João Batista. Deus falou. Os textos
estão registrados. E quando a igreja surge no Atos dos Apóstolos, Deus continua falando. Deus falou levantando apóstolos. Deus falou mandando viagem missionária. Deus falou contra o pecado de Ananias e Safira. Deus falou contra o vidente. Deus falou contra o feiticeiro. Deus levantou uma igreja que profetiza, que é usada pelo Deus que fala. Deus fala. Deus fala comigo, Deus fala com você. Crente tem que ouvir Deus falar. E Ele fala de muitas maneiras, de muitas formas. Deus tem uma comunicação rica. A comunicação de Deus com o seu povo é dinâmica. Todo dia tem revelação. Todo dia, é só você querer ouvir. Todo dia. Quando você liga a televisão da sua casa, todo dia tem programa. Tem ou não tem? Você já sabe até a hora do programa que você quer ver. Do jornal, do repórter, da novela, do show. Se você ligar o rádio gospel, no programa gospel, você vai ouvir. E por que Deus não fala com você? Porque você não liga, porque você não faz questão, porque você não busca, porque você não tem tempo para ouvir Deus. Porque quando você quiser ouvir, Deus vai falar com você. A Bíblia diz que Deus fala de muitas maneiras, e eu pus algumas coisinhas só para nomear. No Salmo 81, verso 7, a Bíblia diz que Deus responde do meio do trovão. Então, quando você vê aquele relâmpago agora no verão, que chispa no oriente, no ocidente, como diz a Bíblia, que no piscar de olhos brilha e apaga, e depois vem aquele trovão. Se você quiser Deus, você vai ouvir Deus falar com você. Porque Ele mostra a sua grandeza e pode falar com você. Deus fala usando a boca de um animal. Falou com Balaão, usando uma jumenta. É uma maneira de Deus falar, que Ele não precisa usar um animal para falar comigo, nem com você, que eu possa estar atenta à voz de Deus. Deus fala no meio do fogo. Falou com Moisés no meio da sarça, e a sarça não se consumia, um fogo incandescente que não consumia aquele arbusto. E Deus fala através de anjos, falou com Maria no livro de Lucas, capítulo 1. E Deus também fala em qualquer lugar. Qual é a sua experiência? Como é o Deus que você serve? Em que lugares Ele fala com você? Eu posso dizer para você que Deus fala em qualquer lugar que eu estiver. Assim como esse texto que nós cantamos sobre o amor de Deus, o seu amor não falha. E Paulo conhecia muito bem esse amor, e ele disse: olha, onde eu estiver o teu amor me alcança, nada pode me separar do teu amor, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem alguma outra criatura me pode separar do amor de Deus. Ele não falha. Então quer dizer que onde eu estiver, Ele pode falar comigo. Não tem lugar. Você já ouviu Deus falar com você tomando banho? Sim ou não? Quem já ouviu? É uma delícia tomar banho conversando com Deus. É uma delícia. E dirigindo, Deus já falou com você no volante do carro? Nossa, como é bom, sozinho, fecha os vidros e deixa rolar. E chora, e fala língua estranha. Não é assim, não, irmãos? E quando você vai fazer o mercado, Deus fala com você? Quando você vê o preço alto do feijão, do arroz, e você olha, nossa, pai, como as coisas aumentaram, o Senhor diz, eu te sustento. Não temas, filho, não vai faltar. Deus fala ou não fala? Continua falando. Quando você anda pelo trânsito, quando você ouve notícia, as coisas se arrebentando para todo lado, e você fala, pai, como as coisas estão difíceis. O Espírito vem e fala, eu cuido de você, eu guardo a sua casa. Às vezes vejo coisa acontecendo na vida dos outros, até de vizinhos, e vejo que tudo é tão vulnerável. O carro é vulnerável, o portão é vulnerável, a janela é vulnerável. Falo, pai, obrigado porque o Senhor tem guardado, porque é Ele que guarda.
Deus fala de muitas maneiras, em todo lugar. Deus falou no templo com o profeta Isaías, e ele viu a glória de Deus em Isaías 6. Deus falou na estrada de Damasco, na viagem de Saulo, e no meio daquela estrada, Deus falou, o Senhor falou, Jesus falou, e mudou a vida de Saulo. Louvado seja o nome de Jesus. Deus falou com um homem na eira, malhando trigo, Gideão, e Deus falou com Samuel, a hora que ele estava no quarto para dormir. Não tem lugar. Você não se esconde. Se você quiser ouvir Deus falar, Ele vai falar com você, porque o Deus que você serve, que você nem conhece bem, tem boca e fala com o seu povo. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Então, qual é a função dos filhos de Deus? Estar atentos para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala com seus filhos. Que Deus é o nosso Deus, irmãos? É um Deus que fala. E o que Ele fala, Ele faz. E o que Ele promete, Ele cumpre. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus é o nosso Deus? Como é o seu Deus? Você já o conhece? Ou você só fala? Só frequenta reuniões e não o conhece? O profeta Isaías conhecia. E ele diz aqui coisas muito profundas. No verso 10 do capítulo 46, ele diz uma coisa tão linda. Desde o início faço conhecido o fim. Olha que coisa linda esse texto. Eu fiquei fascinada quando eu comecei a meditar nisto. Que precioso é isto para ser lido e meditado. Desde o início eu faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Eu sei como vai acabar cada coisa que começa hoje. Olha que lindo. Desde o início, eu sei o que vai acontecer no fim. E é muito lindo isso, sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito de Deus que habita em nós, que é uma partícula de Deus em nós, o próprio Deus vivendo em nós, também faz isso na nossa vida. Presta atenção, quantas vezes você já viu uma coisa começar que você já sabe como vai acabar? Fala para mim. Quantas vezes que você fala assim, isso aí eu sei como vai acabar. Está começando assim, mas vai acabar assado. E às vezes não precisa nem de revelação, basta a experiência, não é? Outras vezes vem a revelação de Deus, e o Espírito vem e fala, isso não é minha vontade, está começando assim e vai acabar desse jeito. Sabe por quê? O nosso Deus fala e revela. E o profeta estava exaltando ele, que ele é diferente dos deuses mortos, dos deuses mudos, dos deuses pagãos, do Deus do seu amigo de trabalho, do Deus do seu vizinho, que é materialista, que é carnal. O Deus que você serve sabe o fim antes de começar. E se você buscá-lo e invocá-lo, você também sabe. Sabe por quê? Porque ele fala, não põe a mão, porque não vai dar certo. Não faça assim, porque não vai dar certo, não vai vingar. Não começa, porque o fim vai ser triste. Deus não fala assim, irmãos? Deus não alerta o nosso coração? Porque Ele sabe o fim desde o começo. Dos tempos remotos, Ele já podia falar na frente. O profeta Isaías viveu 700 anos, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. E ele profetizou e deu detalhes do nascimento do Salvador. E no último versículo, no penúltimo, verso 11 que nós lemos, ele está profetizando a respeito de um homem que Deus ia levantar, um homem que vivia no pecado, chamando ele de ave de rapina, mas que ele ouviria o seu conselho. O profeta Isaías está falando a respeito do rei Ciro, que ia ser levantado quando o povo estivesse no cativeiro, que ainda não tinha começado, por causa da idolatria. E lá, depois de 70 anos, Deus usaria a boca desse homem, a vida desse homem, para mandar o povo de volta para o cativeiro. Antes de tudo acontecer, quase 200 anos, o profeta disse, eu vou levantar, porque eu conheço o fim antes dele começar. Olha que coisa linda. A sua vida está diante de Deus.
Você se sente embaraçado no que você vive, irmão. Você não sabe onde vai dar a sua vida. Você vê que as coisas estão numa situação difícil. Você se sente sem saída. Deus tem uma saída. Deus fala com você. Eu conheço o fim desde o começo. Não tenha medo. O teu Deus conhece o futuro. Antes de você nascer, Ele já sabia da tua vida. Aleluia! Glória seja dada o nome de Jesus. E Ele, nesse texto, mostra também, como em outro texto do profeta Isaías, e muitos outros textos dele, que o nosso Deus é um Deus soberano. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, lá na frente, 57. Aleluia! Glórias a Deus, bendito seja o Senhor. Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também como contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Do que é que Isaías está falando? Nessas poucas palavras, ele está revelando a soberania do nosso Deus. Ele está dizendo que o nosso Deus é altíssimo, é soberano, e a isto nós damos o nome de transcendência. A teologia qualifica assim, a transcendência de Deus. O que quer dizer isso? Que Ele, como Deus, está acima de tudo que Ele criou. Ele é maior do que tudo que Ele criou. Então, do ponto de vista da transcendência, Deus é inacessível. É grande demais, está longe demais. Que era desta maneira que o judeu via Deus. Que ele não podia entender um Deus pessoal. Por isso Jesus veio e ensinou-os a orar, a oração do Pai Nosso. Para mostrar a eles que o Deus que eles adoravam, distante, sentado num trono, Rei do universo, que governava uma nação longe, longe, era também um Deus perto. Então ele fala no texto, Isaías diz, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, um Deus que ninguém alcança, um Deus soberano e grande, um Deus transcendente acima de tudo que ele criou. Mas aí ele vem para o outro polo e diz assim, num alto e santo lugar habito, mas aí ele diz, como também, como contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aí ele vem para o outro polo da natureza de Deus, e aí nós encontramos um Deus imanente, um Deus que vive dentro, um Deus pequeno que cabe dentro, um Deus que anda comigo, um Deus que me conhece de manhã até de noite, um Deus que anda no carro comigo, na cozinha, está comigo, pendurando a roupa do varal, está comigo, na fila do banco, está comigo, na feira livre, está comigo, no mercado, está comigo, enfrentando gente ruim no trânsito, está comigo. Ele é alto, ele é sublime, mas ele também é pessoal. Quem conhece você melhor que ele? E você não o conhece? Ele te conhece. Sabe quem você é. Sabe dos seus pecados, conhece o seu jeito de pensar, sabe o que você espera, sabe como você o trata, sabe o respeito que tem por ele, as palavras que diz dele, tudo que você vive está diante de Deus, porque além de ser transcendente, ele é imanente, pessoal, junto. Ele anda junto, onde você vai, também vai. Você conhece Deus assim? É dessa maneira que você o conhece. Você precisa conhecê-lo assim. Saber que tudo que você pensa, ele sabe. Tudo que você fala nas suas piadas, ele também sabe.
Todas as besteiras que você vive, que muita coisa você não quer que ninguém veja, Deus sabe. Ele é santo, diz o profeta. Ele diz assim, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Para aquele que se quebranta, Ele está ali. Quando você chora, irmão, Ele está ali. Quando você chora, irmã, Ele está ali. Junto, ouvindo. Amém ou não amém? Amém. Então, Ele é muito grande. Especial. Ninguém é como Ele. Que Deus, Ele diz no texto. Com quem me comparareis? Com Nebo? Com Bel? Com Baal? A quem? Que Deus vocês porão perto de mim para fazer comparação? São Jorge? Aparecida? Os orixás? Com quem vocês vão me comparar? Não existe Deus que se compare ao nosso Deus. Nenhum. Nenhum. Glória a Deus. Não existe Deus como o teu Deus. Você não o conhece. Você não sabe o que Ele pode fazer. Aleluia, aleluia. Mas se nós queremos ter uma demonstração pequena dessa grandeza, basta olharmos para o universo. E lendo o texto de Isaías, como eu queria falar mais, entrar na teologia desse texto, falar dos atributos, esparramar. Que delícia pensar em Deus. E aí eu fui para o universo e colhi alguns dados, assim, poucos, para que você pudesse, talvez na sua mente limitada, você não consegue entender o Deus que te chamou à salvação. E eu encontrei uns dados que são comuns, os mais simples sobre o universo, porque o universo revela a grandeza de Deus. E eu coloquei ali, a luz, tem o próximo, a luz viaja cerca de 300 mil quilômetros por segundo. A luz, no espaço, no vazio, ela viaja 300 mil quilômetros por segundo. Então, em 1 minuto, a luz viaja 18 bilhões de quilômetros. Você consegue calcular essa distância? A luz do sol, aí eu pus em 1 ano, 10 trilhões de quilômetros, a luz caminha em 1 ano. Continuando, a distância da Terra no Sol é de 150 milhões de quilômetros. E sabe quantos minutos a luz demora para chegar na Terra quando o Sol raia? 8 minutos e 18 segundos a partir do raiar. Quando você vê a luz, ela já correu todos esses quilômetros em 8 minutos e 18 segundos. Os primeiros raios do Sol chegam aqui quase 9 minutos depois que aconteceu no universo. E percorreu aquela distância de quilômetros. Você consegue imaginar o tamanho disso? Nós conseguimos imaginar 120 quilômetros por hora, 200 por hora, vou rodar 1.200 quilômetros, atravessar o Brasil com 3.000 e poucos quilômetros, que dá para ir do sul ao norte, não dá? 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros? Nada. Um grão na distância que a luz percorre toda manhã para chegar na janela do seu quarto. Isso é maravilhoso. Dá para imaginar a grandeza de Deus. Tem mais um slide, amada? Se viajássemos, eu gostei disso aí que eu coloquei aí, ó, eu achei isso na internet. Se viajássemos de carro a 100 km por hora, nós demoraríamos nada menos que 160 dias para chegarmos à Lua, que é o satélite da Terra, o lugar mais próximo. Nós íamos levar 5 meses viajando direto a 100 km por hora. E mais, vamos lá? Dirigindo a 193, que já ultrapassa todo o limite de velocidade das estradas brasileiras. Chegaria a Marte, o planeta mais próximo, porque a Lua não é planeta, é satélite. Aí, no planeta Marte, que é o mais próximo, nós levaríamos 134 anos. Morreríamos de velho antes de chegar lá. Nunca chegaríamos. Isso sem parar para comer, fazer xixi, trocar de roupa e tomar banho. Direto. Só 193 km por hora. Onde mais? E com a mesma velocidade, demoraria quase 500 anos para chegar em Júpiter. E eu estou falando do nosso sistema solar. Desse mundinho
que nós fazemos parte e somos o planetinha Terra. Desse sistema, como esse, existem milhares. A Bíblia diz, ou os cientistas dizem, que existem milhões de galáxias, com milhões de estrelas de todas as grandezas, e que o universo ainda não foi esquadrinhado por inteiro, e que eles têm o universo como algo infinito, que ninguém consegue medir o tamanho. Deu para você pensar o tamanho do seu Deus? Ele criou essas coisas e se agradou na sua imanência de chamar você para conviver com Ele, para morar com você. Esse é o Deus que você serve. Você conhece Ele assim? Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus é o nosso Deus. Que Deus é o seu Deus. Que criou as bilhões de estrelas, com grandezas diferentes. E aí tem um texto do salmista Davi, no Salmo 147, verso 3 a 5, que diz: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas. Presta atenção. Elas não existem por acaso. A Via Láctea, que é o lugar onde nós estamos, é uma coisa pequena se considerarmos todo o universo. A Via Láctea é um pedaço do universo. É um quase nada em vista do tamanho do universo. E o salmista teve essa revelação tão preciosa pelo Espírito Santo. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Você já imaginou essa mente? Quem pode instruir um Deus desse? Quem pode confrontar um Deus assim? Quem pode dizer não faço? Quem pode rejeitar a palavra? Quem pode desobedecer? Será que você vai prevalecer desobedecendo um Deus assim? E salmista continua e diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Ele nos suporta com as nossas fraquezas, mas tem prazer de estar perto. E no versículo 9 ele diz: lembrem-se das coisas passadas. Deus está revelando um pouco do que Ele é para nós. Lembrem-se das coisas passadas. Ele se lembra das coisas. Isaías disse: lembrem-se das coisas que eu já fiz. Deus te pergunta: você se lembra das coisas que Ele já fez por você? Ele é Deus que lembra. Manda você dar uma olhadinha para trás e ver o que foi que Ele já fez. Ele já fez alguma coisa na sua vida, irmão? Teve coisa boa? Ou você só recebeu de Deus coisa ruim? Eu só recebi coisa boa, mesmo quando não entendi. Só recebi coisa boa. E ele diz assim para o povo: olha para trás. Veja lá, lembre-se das coisas passadas. Lembra do que já passou. E não quer dizer que é para você olhar para trás, para desistir, não, do arado. Isso aí Jesus condenou. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, porque era o contexto de trabalho, de serviço. Mas para lembrar dos feitos, Deus manda você só dar uma olhadinha assim, para ver quem você era. No percorrer da sua vida, quantos anos você conhece a Deus? O que Ele já fez na sua história? Como Ele mudou a sua existência? O que Ele fez na sua casa? O que Ele fez na sua moral? Lembrem-se das coisas passadas, diz o profeta. E aí quando chega no verso 11, ele disse: o que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Em outra versão, diz mais ou menos assim: farei tudo o que me apraz, farei tudo o que me agrada. Louvado seja que para quem se submete aos conselhos, para quem obedece a Deus, para quem vive do lado de Deus, Ele faz tudo o que lhe agrada na nossa vida. Vocês estão muito tristes, irmãos? Vamos dar glória a Deus todos juntos? Glórias a Deus! Nós estamos adorando um Deus grande. Não o façam anão. De que tamanho é o seu problema? Qual é a sua necessidade? Você está pensando voltar para trás, voltar para os búzios, voltar para o espiritismo, voltar para os deuses mudos e surdos? Você não conhece o Deus que te chamou?
Ele é grande e poderoso. Não há nada impossível para Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Ele diz, eu farei tudo o que quero. Eu cumpro o que prometo. Eu preparo todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. É muito difícil a gente acreditar nas pessoas nos nossos dias. Está muito difícil, não está? Está difícil. Está difícil de acreditar em crente. Que acho que mais em crente, porque crente é pior. Quando resolve ser encardido, é duro, é pior que os infiéis. Difícil de acreditar. E eu falei isso de manhã e vou repetir. O pastor Jonas, esses dias, estava fazendo uma compra na Conde de Sarzedas, esses ofertório que ele comprou novo, né? Que o outro estava detonado. E o saquinho que tem dentro fui eu que fiz, viu? Que ralei ontem na máquina de costura, que ele falou, tem que pôr isso lá amanhã. E eu tive que costurar. Ficou bom? Graças a Deus que eu vi um elogio, porque eu ralei, viu? Porque eu não sabia fazer. Foi fácil, não. E ele estava na loja, e a loja que ele comprou só recebe em dinheiro. Isso não é o comércio não é assim, é assim? Todo mundo aceita cartão, aceita cheque. Mas lá, só em dinheiro. Porque só lida com crente. E ele estava dizendo que vergonha. Porque se tem um lugar onde tudo podia ser aceito, era nesse lugar, na Conde de Sarzedas. Porque aqui é onde os pastores e os crentes vêm fazer suas compras. E eu vou falar isso bem baixinho. Mas é o pior lugar. Onde mais tem calote. Onde mais tem salafrário. Porque o povo que te diz crente não conhece o Deus que serve. Se você conhecer a grandeza dele, você nunca deverá nada para ninguém. Porque ele vai suprir você. Ele promete. É promessa. Ele é Deus que prepara. Então, quando os crentes sujam o nome de Deus, devendo, sujando o nome na praça, botando cheque voador, cheque bumerangue, e ninguém confia nele, toma emprestado e não paga, cartão de crédito estourado, nunca conserta a vida financeira, é porque não conhece o Deus que serve. Não convive com ele, porque o meu Deus supre as minhas necessidades. Nunca na minha casa voltou um cheque, nunca. Nunca. A nossa conta, eu tenho o maior prazer de falar isso, que meu marido é um homem honrado. Está difícil, pastor honrado? Tem muito. Mas já está cada dia menos. Ainda tem bastante. Graças a Deus que ainda tem bastante. Nossa conta no Banco Itaú da Vila Monumento é da data do nosso casamento, não é, Jonas? 35 anos a mesma conta. Nunca voltou um cheque. Não é porque nós somos melhor do que ninguém, porque nós somos cristãos e honramos o nome do nosso Deus com as nossas finanças. Porque Deus promete e cumpre. E Ele prometeu na minha vida nunca me deixar faltar nada. E Ele cumpriu todos esses anos. Vou fazer 40 anos de casado o mês que vem. Nunca faltou o arroz com feijão. E agora tem até uma panela de barro para fazer o feijão melhor. Porque o nosso Deus é bom. Ele cumpre o que promete. E sabe o que mais que Ele faz? O Deus do profeta Isaías prepara todas as coisas. O que está faltando para você? Ele é Deus que prepara. É Deus que põe na frente. É Deus que te conduz no caminho de você encontrar o que você precisa. Você não precisa sujar o nome de Deus. Todas as vezes, todos os dias eu oro. E sempre que eu começo a minha oração, no meu momento, eu oro os passos do Pai Nosso. E eu começo pelo santificado seja o teu nome. E sabe o que eu digo para Deus todos os dias, irmãos? Deus, que a minha vida te santifique o nome. Que ninguém que olha para mim murmure de Deus. Que eu te engrandeça o nome. Que não haja escândalo em mim para envergonhar o teu nome. Que eu, Deus, na minha fraqueza, santifique o teu nome. Porque Ele é santo. E Isaías disse, Ele é santo. Sublime, todo-poderoso, louvado seja o nome de Deus. Então Ele é Deus que supre, Deus que prepara. Que Deus é o teu Deus? Deus que te deixa passar necessidade? Não é isso que o profeta está dizendo. Os deuses falsos não conseguem livrar a própria
carga onde eles estão sendo carregados. Caem os animais, e caem as cargas, e caem os altares, e caem os prédios, e caem os templos consagrados aos deuses que têm boca e não fala, ouvido e não ouve, mas o teu Deus não. Ele prepara. Crente tem tudo o que precisa da mão de Deus. Glória a Jesus. E Ele prepara tudo. E meditando no preparo, eu falei, Deus, quanta coisa o Senhor já preparou para mim. Quanta coisa Deus preparou na minha vida. E quando eu falo de preparo, eu sempre lembro de um texto precioso da Bíblia, que está lá no Gênesis. Aquele texto lindo de Abraão. Abraão tinha 140 anos e tinha ficado viúvo de Sara. Sara tinha morrido. Mas o Isaac, o filhinho da Sara com Abraão, já tinha 40. Que moço aqui é solteiro e já tem 40? Levanta a mão. Ninguém. Todo mundo casa antes dos 40. Antes dos 40, né? Porque senão, que chega nos 40 sem casar, tem misericórdia de mim, ó Deus, pois em ti confio. Né? Não dá nem para orar mais, esperei com paciência no Senhor, porque aos 40 já acabou a paciência. Não tem mais paciência, está desesperado. Mas o Isaac tinha 40. E a mãe dele morreu. E ele ficou muito triste, porque ele era assim com ela. Não consigo imaginar ele longe dela, porque ele era um negócio do coração mesmo. Aquele menino que nasceu, que ela já era velha, já tinha umas pelancas. E ela teve aquele menino para ficar na barra da saia. Não foi? Era Isaac para cá, Isaac para lá. Isaquinho, Inho, isso. Isaquinho, Inho, vem, filhinho. Uma mamãe, ajuda a mamãe, levantar aqui, ajuda aqui, estica a cama, meu filho, que a minha coluna já não aguenta mais. Então, era aquele menino que ficava ali na barra da saia. E ela foi embora e ele ficou só. E andava pelos cantos, triste. Então, Abraão olhou e falou, meu filho precisa casar. E chamou o seu mordomo. É lindo esse texto, porque ele tem uma analogia, ele tem um símbolo, ele é simbólico no Antigo Testamento. Ele fala de Cristo, do Espírito, ele fala dos dons. É muito lindo se nós estudarmos esse texto, só esse texto de Gênesis. Aí o Abraão chama o seu mordomo, antigo na casa. Se Abraão tinha 140, o mordomo devia ter seus 80. Porque ele sabia tudo da vida de Abraão. Ele chamava-se Eliezer, ele era damasceno. Aí chamou ele, Eliezer, vem aqui, põe a mão debaixo da minha coxa, porque era um costume dos hebreus, quando botava a mão, que na verdade não era na coxa. Estou falando coxa, mas o original não é na coxa. Põe a mão aqui e jura diante de Deus que você não vai me trazer mulher de outro lugar, mas que você vai trazer uma mulher de lá da Mesopotâmia, da minha família, de onde eu vim. E o damasceno botou a mão e jurou. E fez uma viagem com muitos camelos. E aqui, se eu não me engano, são 10 camelos no texto, carregados de pedras, de joias, de coisas preciosas. E fez essa viagem. Sabe quantos quilômetros, irmãos? 800 quilômetros. No lombo dos camelos era uma viagem de muitos dias. Muitos dias. Que camelo carregado não anda muito. E foi para lá. Só que quando ele chegou lá, que ele chegou na terra de Naor, quer ver que linda a oração? Aí Eliezer fez uma oração específica quando a viagem estava quase terminando. Ele orou assim: Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Olha que convivência ele tinha com Abraão. Ele não se ousava dizer, meu Deus. Ele dizia, o Deus de Abraão, o Deus do meu senhor. Dá-me neste dia bom êxito. É Gênesis capítulo 24, versículo 12. Seja bondoso com o meu senhor Abraão. E ele diz assim na linguagem NVI, como vês, estou aqui ao lado desta fonte, meu Deus, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, moça, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder, bebe, e também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque.
Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Ah, é lindo isso aqui. Antes que terminasse de orar. Olha que lindo, romântico, terno. Esse é o nosso Deus. Você não precisa nem acabar, que a bênção está chegando. Antes que terminasse de orar, que ele abrisse os olhos, a camelada toda ajoelhada, né? Porque quando para, ajoelha tudo para descansar. Aí está todo aquele povo, os camaradas que vieram junto. Ele não viajou sozinho. Estava tudo ali, aquele cortejo, camelo bonito, com aqueles negócios na testa, sabe? Com aquelas cargas. Abraão era rico, milionário. O servo bem vestido. E ele parou a caravana e ele orou. Quando ele abriu os olhos, olha que lindo que diz o texto. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, prima de Isaac. A moça da família, do sangue. Irmão de Abraão. Então, era filha do irmão. Trazendo no ombro um cântaro. Olha que lindo, as moças vinham tirar água no fim do dia. E um cântaro que uma moça carregava, talvez tivesse 25 litros. Não eram cântaros muito grandes, eram de barro, pesavam. E ela, quando desceu na fonte, foi e encheu o cântaro. Quando ela subiu da fonte, deu de cara com Eliezer. E ele pediu água. E sabe o que ela disse? É para já, meu senhor. Bebe o senhor. E eu ainda vou dar água para os seus camelos. Como ele orou, Deus respondeu. Irmão, como você orar, Deus vai responder. Porque o teu Deus é Deus imanente, é Deus de perto, é Deus que anda junto. Como ele orou, Deus respondeu. O que é que você precisa? O que você está precisando? Que você acha tão difícil. Calcula a distância da luz. Quando você abrir sua janela amanhã, ou sair para trabalhar bem cedo, se você é daqueles que madrugam, que os primeiros raios do sol chegarem nos seus olhos, saiba que ele já viajou milhares de quilômetros, viajou muito para chegar até você. E essa distância é como um grão de areia no cosmo do Deus que você serve. O que Deus criou. Qual é o seu problema diante dele? O que você precisa? Muitas vezes você não recebe porque não sabe nem falar com Deus. Não sabe pedir. Tem sinceridade. Desejo que não precisa. Você precisa do quê, meu irmão? Você precisa de quê, minha irmã? Ele prepara. Ele vai buscar. Ele traz, nem que venha da China. Mas vem. E não vem com defeito, não, porque as coisas da China tudo defeitosas. Tu porcaria. Vem é bom demais. O que Deus é bom. Sabe por que não vem muitas vezes para você? Que você está escolhendo você. E eu falei de manhã e vou repetir. Você está precisando de uma esposa? Não escolha você. Faça como fez Abraão. Vai buscar e traz aqui. A que chegar é a dele. Sabe por que não chega? Porque você fica escolhendo. Uma é gorda. Outra é baixa. Outra é magra, outra tem a perna fina, outra é vesga, nenhuma serve. Então não é Deus que está escolhendo, cara. É você. Um é pobre, outro é manco, outro gospe quando fala, outro é gago, não sabe ler direito, não fez faculdade, não serve. Então é você que está escolhendo. Porque Abraão mandou ele buscar e confiou que Deus ia mandar a mulher certa. Você não confia, você fica escolhendo. Querendo beijar uma, beijar outra, passar mão. Vai ficar na solidão, meu filho. Vai fazer 40, 60 e não vai ser feliz. Porque coisa boa é o que Deus dá. E pode falar cuspindo, pode ser vesgo, pode ser manco. Às vezes pode parecer um sapo. Mas depois vira um príncipe. Eu falei isso, tive que repetir, porque todo mundo ficou falando, vai falar do sapo? Não me custa nada falar do sapo. Posso falar até coisa pior. Aí eu falei, nossa, fulano vai casar com um homem feinho.
Não tinha coisa melhor, não? Não, foi o que Deus preparou. Porque aquele sapo, depois que casa, quando Deus entra, vai virar um príncipe. Vai ficar bom demais. Porque foi Deus que preparou. Ficar bonzinho, bonzinho. Vai fazer tudo que a gente quer. Vai comprar presente. Vai ajudar a cuidar da casa. Vai fazer economia junto. Vão comprar apartamento. Vão ser felizes. E vai nascer umas crianças tudo bonitinho. Não vai nascer feio como ele, não. Deus faz essas coisas. Mas tem gente que já quer casar com um príncipe que ele escolhe. Tem que ser bonito. Tem que ter dinheiro, tem que ter carro. Aí aquele príncipe, depois que casa, vira um sapo. Acaba o encanto. Fica feio, ô maldito. Onde é que eu estava que eu casei com esse trubufu? Ele tem que aguentar na cama aquele sapo. Porque foi você que escolheu. Mas quando Deus escolhe, quando Rebeca chegou daqueles 800 quilômetros de viagem no lombo de um camelo, que ela foi chegando na terra de Abraão, ela viu lá na frente um moço que estava orando, meditando no cair da tarde. E ela olhou e falou, aquele deve ser o moço. Tinha jeito de rico, porque eles eram tudo endinheirado, não era pobre não. Aquele moço bonito, ela falou, deve ser aquele moço. Sabe o que ela fez? Cobriu o rosto com aquele lencinho delas. Saltou do camelo. A Bíblia que diz, continua lendo a história que você vai descobrir. Aí o mordomo, com certeza, chamou, falou, Isaac, meu senhor, vem cá. Esta é a moça que eu trouxe de lá da Mesopotâmia para você. Sabe o que aconteceu? Catou ela e foi para a tenda. Foi viver com ela. E foi dormir com ela na tenda de Sara. E foi feliz com ela, e Deus cumpriu as promessas dele na vida deles. Não precisou ficar escolhendo, passando a mão nas moças da vila, não. Ele confiou no Deus que prepara. Se você confiar, Deus vai preparar o melhor. Que pode não ser no tipo que todo mundo fala que é bonito, que é interessante. Pode ser tudo ao contrário. Você quer um alto, Deus vai dar um mais ou menos baixo. Você quer um magrinho, Deus vai dar um gordinho. Você quer um bem educado, Deus vai dar um truculento. Mas ele vai ser o teu príncipe. Ela vai ser tua princesa, porque vai te amar, te honrar, te respeitar. Deus prepara tudo. A casa, os móveis, o vestido, a louça, os utensílios. Deus prepara, porque o nosso Deus é Deus que prepara todas as coisas. Ele habita num santo e alto lugar, mas mora com o contrito e abatido de espírito. Se humilha, vai buscar a face do Senhor, vai ser contrito, vai lá chorar mesmo. Ele quer ver você lá chorando, pedindo. Traça o modelo, que trabalho que você quer? Eu não quero trabalhar de sábado, não quero trabalhar de domingo, e não abro mão porque eu quero servir a Deus. Parabéns! Ele pode provar você, mas o trabalho que você quer vai chegar. Deus vai te dar, você é filho dele. Por que ele vai negar? Ele mora com o contrito, ele mora com o fiel, ele mora com aquele que se submete e obedece. Para aquele que vem no regaço de Deus, irmão, vem, chega para ele. Venha se arrepender, venha se humilhar, deixa ele fazer para você, deixa ele escolher por você. Você não sabe nada. Você pensa que sabe, não sabe nada. Fica analisando, não serve essa, não serve aquilo, não, esse emprego aí também não. Ouça Deus, se submeta a Deus. Amém, amados? Conheça o Deus que você serve. Que Deus é o teu Deus, você já o conhece? Eu dei aqui umas fagulhinhas. Poderíamos falar horas sobre os textos, nos aprofundarmos nas qualidades de Deus, ler todos os textos. Vocês iam ficar extasiados com o que a Bíblia revela sobre Deus. Hoje foi só uma nuance de que o nosso Deus é poderoso. Amém ou não amém? Que Deus nos alcance em qualquer momento. Que o choro pode durar uma noite. A alegria vem quando o sol raia e percorre aqueles 8 minutos
e chega até nós. Louvado seja Deus. eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
amanhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Não falha, não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus, é por causa desse amor que nós estamos aqui. Que na tua transcendência, na tua soberania, tu traçaste um plano na eternidade e nos incluíste nele. Quem pode sondar os teus caminhos? Quem pode perceber a tua grandeza? A tua palavra diz que antes da formação do mundo, tu já escolheste os teus. Quem mente pode perceber isto? Que o Senhor conhece o fim desde o princípio. Conhece o passado, o presente e tudo que está por vir. E na tua soberania, te dignaste nos chamar, nos querer para ti, para si, para estar perto, para estar em nós, vivendo em nós, andando em nós, usando a nossa vida. Nós chamamos Deus, queremos te conhecer. Não importa o que temos que passar, queremos te conhecer, ter experiências contigo, falar de ti com alegria. Queremos abrir a boca para falar de ti com convicção, sem medo, porque tu não falhas, tu não mudas, tu não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tu conheces todas as estrelas do cosmo, de todas as galáxias, de tudo que já foi descoberto e de tudo que ainda não foi descoberto. Tu sabe o nome de cada uma delas, cada uma tem um nome diferente. E tu mudaste o nosso nome. O nome que eu tenho na eternidade não é Marta, porque o Senhor me dará lá um novo nome. Para cada crente haverá um novo nome. A tua mente é insondável. Quem pode, Senhor, perceber o teu entendimento? Dá-nos uma mente renovada, a mente do teu Filho. Revela-te para nós como Deus soberano e como Deus presente cada dia. Que nós possamos temer o teu nome, temer a ti, que sabe de tudo. Vigiar nossas palavras que te entristecem, a murmuração que te entristece, a piada que te entristece, o falar dobre que te entristece. Que nós tenhamos uma vida santa para te descobrir cada dia mais. Despede-nos na tua paz, Deus Santo. Nós oramos no nome de Jesus. E a igreja orou também? Então diga amém. Amém, amados. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Agora diga assim, ó, Ele faz. Ele faz que tudo coopere para o seu bem. Diga pro teu irmão, Ele faz que tudo coopere para o seu bem. Ele faz que tudo coopere para o seu bem. Ele faz que tudo coopere para o seu bem. Cante sobre você, tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia! Deus abençoe você, uma ótima semana, em nome de Jesus.